Não sabia que era impossível, foi lá e fez. Já ouviu essa frase? Certa vez, no ano de 800 da Era Comum, no reino de Ratimbum, uma vez ao ano, as portas da cidade se abriam e todos podiam ver a majestosa montanha. A montanha que nunca ninguém tinha conseguido escalar até o topo. Era uma montanha cercada de dúvidas. A dúvida do desconhecido, porque nunca ninguém tinha chegado lá. Uma vez ao ano, as portas se abriam e todos tentavam chegar ao topo da montanha. Muitos conseguiam chegar até uma parte do caminho, mas quando chegavam, quem estava lá embaixo dizia: "Não, você não vai conseguir. Eu não consigo." E as pessoas ainda tentavam, mas não conseguiam e desistiam e voltavam. Quando alguém chegava ainda mais alto, vinham aquelas vozes: "Não, você não vai conseguir." Vozes de pessoas do bem, vozes de pessoas que tinham conhecimento de escalar aquela montanha, mas infelizmente, até então, nunca ninguém tinha conseguido escalar aquela montanha. Até que uma vez, um menino começou a escalar a montanha. Como sempre, surgiram as primeiras palavras dos especialistas: "Não, você não vai conseguir." Subiu mais: "Não, você não vai conseguir." Subiu mais e cada vez mais especialistas falavam mais altos: "Não, você não vai conseguir, porque eu tentei com a sua idade e hoje eu não escalo mais essa montanha. Você não vai conseguir." E o menino foi, devagarzinho, chegou no topo da montanha e mostrou para todo mundo que era possível, sim, escalar a montanha até o topo. Descobriram que o menino era surdo. Ele não ouvia ninguém. Essa história eu te conto porque o menino não deu ouvidos e ele cumpriu o objetivo dele. Muitos influenciadores, muitos investidores, muitos especialistas sobre determinados assuntos acabam entrando numa seara que não é a deles e infelizmente influenciam pessoas a não fazer alguma coisa que eles próprios não fariam. Então é o meu dever aqui poder te mostrar o outro lado. Então agora eu faço um react do vídeo: por que não faço day trade? 3 motivos do canal Você Mais Rico, do Bruno Perini. Um abraço, Bruno. E vamos mostrar o meu lado, porque eu acho que sim, você pode fazer day trade. Bora lá. O primeiro fator que me levou a parar de fazer day trade foi o tempo. Você tem que ter bastante tempo para poder fazer day trade. Tem que estar acompanhando o pregão para ver o momento certo de entrar e a hora certa de sair daquela posição. Tem que ficar atualizando para ver gráficos de 1 em 1 minuto, 5 em 5 minutos, 15 em 15. O acompanhamento ele é o tempo todo enquanto você está comprado ou vendido, para que você não perca dinheiro e consiga sair com o máximo de aproveitamento. E quem trabalha, tem um emprego formal, alguma coisa assim, ou tem qualquer outra atividade, não tem tempo aí para ficar acompanhando o pregão, fica muito difícil fazer day trade. Bom, o Bruno começa com o primeiro motivo, dizendo que para você fazer day trade, você tem que ter muito tempo para fazer day trade. Uma coisa importante para quem não sabe, o que é day trade? Day trade é você comprar e vender algum ativo da bolsa no mesmo dia. Uma ação, um contrato futuro, uma opção, o que seja, você comprar e vender no mesmo dia. Isso é o day trade. E eu recomendo que, para quem quer fazer day trade, utilize o day trade como um meio de renda extra, uma renda complementar, e não viver de day trade logo no início. Eu sempre faço a analogia: você quer fazer uma maratona? Não comece correndo 42 quilômetros, não. Começa correndo 1 quilômetro, 2, 3, 5, 10. Eu já fiz uma meia maratona, não comecei correndo 21, né? 21 e pouquinho. Não, eu comecei devagar. Então com o day trade é a mesma coisa. Não começa querendo viver disso, começa devagarzinho. Agora, eu posso fazer day trade? Claro que pode. Você não precisa ter o dia inteiro para fazer day trade. Você pode operar day trade de 9 às 10 da manhã. Inclusive eu acho o melhor horário, de 9 às 10 da manhã. Eu não posso? Opero no final do dia, de 4 às 5 da tarde, fazendo day trade com o mercado futuro. Ótimo também, que é o rally de fechamento. Opera na hora do almoço. Você não pode fazer day trade fora do horário. É claro que você pode fazer day trade em qualquer horário. Você pode fazer day trade meia hora. Vai viver disso fazendo meia hora? Difícil, mas você pode ganhar a sua renda extra. E o objetivo inicial é exatamente esse: você ganhar a sua renda extra. O motivo número 2 são os impostos e os custos. Essa questão de imposto de renda na Bolsa de Valores, para quem não sabe, funciona da seguinte maneira: para quem faz day trade,
Todo final de mês ele tem que apurar o que ele teve de lucro e 20% disso tem que ser recolhido como imposto de renda, que é bem pesado se vocês forem pensar. Fora o imposto, você ainda vai gastar uma nota com as taxas de corretagem, porque você vai estar comprando e vendendo dentro do mesmo dia, às vezes fazendo várias operações por dia, e no fim isso também vai pesar. Então essa questão de impostos mais taxas já não era algo atrativo. Sem falar que, como eu já falei aqui num vídeo anterior, onde eu falo sobre as corretoras, o meu perfil hoje em dia é de realizar algumas compras e pouquíssimas vendas. Ano passado, por exemplo, eu quase não vendi posições. Por conta disso, eu não paguei imposto de renda na bolsa no passado. Porque quando você não está fazendo day trade, faz as operações normais, swing, position trade, que o pessoal costuma falar, você só tem que pagar imposto de renda se você vender mais de 20 mil reais naquele mês, tendo lucro. Eu sempre tinha esse cuidado de não passar desse montante para não ter que pagar imposto de renda. Se eu pudesse esperar um pouquinho, tivesse chegando nessa barreira, eu vendia no outro mês. Aí dessa maneira eu ficava fora dessa taxa de imposto. Sem falar que mesmo se eu tivesse que pagar imposto de renda, a taxa não seria de 20% igual no day trade, seria de 15%. Bom, no segundo motivo, o Bruno fala sobre os impostos e as taxas de corretagem que no day trade são muito altas, e se você não investe no day trade, você faz swing trade ou investe em outro produto, as taxas são mais baixas. E além disso também, ele fala que ele só compra e nunca vende. Então agora vamos mostrar para você o outro lado. Primeiro, imposto de renda, você só paga em cima do lucro. Se você não tem lucro, você não vai pagar imposto de renda. Se você faz um buy and hold, ou seja, sua ação vai se valorizando, em algum momento você também vai ter que pagar uma taxa. E você vai pagar uma taxa em cima do lucro, quando você for vender a ação. Então dá no mesmo, qual a diferença? Seu dinheiro está se valorizando, seja para o day trade, seja para o swing trade, em algum momento quando você vende, você tem que pagar uma taxa, que é o imposto de renda. Sem contar que, se você bota num fundo de investimento, por exemplo, né, comparando o day trade com uma aplicação de fundo de investimento, você também tem taxas para pagar. Se você bota numa previdência, você também tem taxas para pagar. Se você bota em qualquer aplicação, você tem taxas para pagar. Seja uma taxa de administração que você tem que pagar para o fundo, seja uma taxa de performance, sempre tem. Não tem almoço grátis, você paga alguma coisa. Para o day trade, você vai pagar em cima do lucro. Qual o problema? Se teve lucro, você vai pagar uma taxa de lucro. Não tem nenhuma diferença. Ele fala que você está pagando aqui 15% ao invés de 20% se você fizer o swing trade. Tudo bem. Qual o problema? Pagar 5% a mais de um lucro que eu tive. Eu não estou pagando em cima do meu principal, estou pagando em cima do lucro que eu tive. Na minha opinião, com a possibilidade de você ganhar muito mais no day trade do que no swing trade, na minha opinião, compensa tranquilamente. E outra coisa que ele fala, que é interessante também você ficar de olho, é o seguinte, que ele fica comprado e praticamente não vende. Poxa, se ele comprou Itaú no início do ano e não vendeu, ele está perdendo 6%. Se ele comprou Itaú e fez day trade seguindo taxa de acerto boa, ele poderia estar ganhando 6%, ou ganhando muito mais do que isso. Talvez ganhando isso ao mês, fazendo day trade, obviamente, operações de casa tem que saber fazer, tá? Mas ele poderia estar ganhando isso. Ou seja, não necessariamente o buy and hold vai ganhar do day trade. Claro que não. Óbvio que temos que ter pé no chão, a gente tem que saber o que a gente está fazendo, a gente tem que ter conhecimento, a gente também tem que saber o nosso perfil de risco e usar o day trade inicialmente, como eu falei, para poder complementar a sua renda. Agora, quem disse que o day trade não pode ganhar dinheiro? Quantas pessoas não fazem day trade e ganham dinheiro? Dinheiro que ajudam a pagar a sua conta, muito mais do que se você faz um buy and hold. Terceiro motivo, que é um fator do segundo, é que para valer a pena você fazer day trade, tendo em vista que você paga muito imposto de renda e tem as taxas de corretagem envolvidas, você tem que estar operando posições com mais dinheiro, muitas vezes alavancado. Ah, Bruno, o que é alavancagem? Alavancagem é você usar uma margem, como se fosse um empréstimo que a corretora te dá para aquela operação e depois você devolve para a corretora. Sem juros, é de pai para filho, entre aspas. Se você ganhar, tá ótimo, você ganha dinheiro, você devolve igual para a corretora. Agora, quando você perde, a corretora logicamente não pode sair no prejuízo, ela vai pegar aquele dinheiro da sua conta. E se você não tiver dinheiro na conta, ela vai ter que liquidar alguma posição de ações, de tesouro direto, alguma coisa assim, para que seja resgatado aquele dinheiro. Ou você vai ser chamado à margem para depositar, vão dar um prazo. Enfim, no final das contas, você vai ter que pagar se você perder o dinheiro. Isso é lógico. E eu não gosto disso, eu não gosto de operar alavancado. Eu não acho que isso é saudável, você ficar com aquela pressão de ter que ganhar dinheiro, porque se não ganhar você vai ter que pagar. Você entra muito pesado nas posições. E eu não gosto de investir dinheiro que não seja meu. Esse dinheiro da alavancagem ele não é meu, ele é da corretora. Por isso eu sempre evitei operar alavancado e ficar fazendo day trade para ganhar 100, 200 reais por dia. Não vale a pena, era muito tempo envolvido.
desses 100, 200 reais tinha que tirar a corretagem, tinha que tirar imposto de renda, era muito estresse por pouca coisa. Bom, ele fala que, terceiro motivo, para você operar day trade, você é obrigado a operar alavancado. O que é alavancado? É quando você usa mais dinheiro do que você tem. Para fazer day trade, a corretora permite que você se alavanque. Por quê? Você vai comprar e vender no mesmo dia em busca de pequenos ganhos. Lembra que a gente falou o primeiro motivo? Você pode operar em pouco tempo? Então, em pouco tempo, a ação ela anda pouco. Então, se você bota mais dinheiro, você pode ganhar mais se ela for a seu favor, como você pode perder também. Mas você não é obrigado a operar alavancado. Você pode operar com o dinheiro que você tem na conta normalmente, porque o mercado futuro, por exemplo, ele já permite que você opere alavancado por natureza. Então você bota pouco dinheiro para poder operar muito, mesmo que você tenha o dinheiro na conta. Você deixa o dinheiro na conta e não precisa operar alavancado. E outra coisa que ele também falou, que eu não concordo, é em relação a 100, 200 reais por dia ser pouco dinheiro. Talvez seja pouco dinheiro para ele ou para outras pessoas, mas para mim não é pouco dinheiro. Você imagina, 200 reais por dia vezes 5 dias são R$1.000 por semana. R$1.000 por semana vezes 4 semanas são R$4.000 por mês. R$4.000 por mês é acima da média, lá em cima, dos trabalhadores aqui no Brasil, não é verdade? Mesmo que isso seja bruto, tudo bem, deu 3.500 pagando imposto de renda e pagando taxa, cara, deu 3.000. 3.000 é um salário bom para poder complementar o seu, pelo menos na minha opinião é. Então, fica aqui a minha dica, que você não pode entrar, né, na vibe de pessoas que, porque elas não fazem isso, você também não vai fazer. Não. Minha recomendação, eu faço e eu ensino as pessoas a fazerem. Então a minha recomendação é que você aprenda e você toma as suas próprias decisões. Porque quem vai pagar a sua conta é você, não é verdade? Toma as suas próprias decisões. Vale a pena fazer isso? Vale a pena fazer aquilo? E aí sim, você, seguro de si, com as suas próprias decisões, você vai tornar os seus investimentos muito melhores e fazer com que o seu dinheiro suba, né? Aumente seu patrimônio muito mais. Espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo para poder saber qual é a sua opinião. Espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!